Eu não lembro exatamente os detalhes, mas tem alguns anos eu estava dando uma aula, eu acho que da teogonia ou de algum inomérico, e aí um dos alunos encontrou lá num trecho a palavra azul, e ele comentou, mas como é que está aqui azul traduzido se os gregos não enxergavam azul, ou alguma coisa desse tipo. E eu nunca tinha ouvido esse tipo de argumento, eu fiquei meio surpreso na hora, como assim, os gregos não enxergavam azul, ou os gregos não tinham uma palavra para azul? Eu cheguei em casa e fui pesquisar, e foi aí que eu encontrei, né, esse mito, essa lenda urbana que circula na internet, que ou os gregos não falavam, não tinham uma palavra para azul, ou eles não enxergavam a cor azul, que é ainda mais radical, né? E aí eu resolvi fazer agora esse videozinho curto para vocês, porque eu encontrei de novo esse mito circulando aí na internet, para falar para vocês que sim, os gregos enxergavam azul sim, e a gente vai conversar exatamente sobre isso no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Vila, eu sou doutor em grego antigo pela USP, e se vocês gostam aí desses assuntos de antiguidade clássica, especialmente de grego antigo, se inscrevam no canal e deem um like caso vocês gostem desse vídeo. Esse vídeo, apesar de ser um assunto que parece meio bobo, eu acho que é bem fascinante a gente pensar as questões das cores em tradução, né? Como é que a gente traduz uma cor de uma língua para outra? O que que é uma cor? O que que é uma palavra para se referir para uma cor? Isso tudo é muito fascinante, eu vou comentar bem brevemente com vocês hoje. Eu acho que o cerne da questão está muito relacionado com as formas diferentes que cada língua se utiliza para descrever esse fenômeno natural que a gente chama de cor. Diferente do que a gente talvez esteja acostumado devido a talvez a globalização, né, essa homogeneização das palavras para se referir a determinadas coisas, quando a gente volta para a antiguidade, o que a gente vai ter é uma variedade de formas que, digamos, o espectro de cores que a gente está acostumado a enxergar e a reconhecer são distribuídos em diferentes palavras. Então, esse é o primeiro problema. Quando a gente fala azul, a gente não está falando de uma coisa que existe na natureza pura e simplesmente está usando uma palavra. E essa palavra, ela é bastante ambígua, né? Como todas as palavras, o conteúdo semântico dela é bastante amplo. Então, azul se refere a um espectro de cores que ocupa um determinado espaço lá na roda das cores que a gente imagina. Isso é bastante óbvio quando a gente vai para essas comparações de cores, às vezes que a gente vê na internet, né? Quando a pessoa bota um sapato de uma cor, e aí uma pessoa diz que é verde, a outra diz que é azul, enfim. E a gente tem essas discordâncias do que seria a cor efetivamente. É porque essas palavras não são precisas, né? Se você quisesse precisão, você teria que usar palavras muito mais técnicas do que essas genéricas, como azul, verde, vermelho e por aí vai. O que acontece então no grego antigo é que a gente não vai ter uma palavra equivalente exatamente igual ao que nós chamamos de azul. Isso não quer dizer que eles não tinham palavras para azul, é só que as palavras que eles tinham para cores que a gente chama de azul não são idênticas às nossas. Então, por exemplo, o kyaneos é a palavra para um azul mais escuro, que no limite podia até virar preto. Então, é um espectro de cores que é bem diferente da nossa. O Kyanios não se refere a um azul claro, por exemplo. Aí uma outra palavra que é usada no grego que é glaukos. Glaukos pode se referir tanto a um verde claro quanto a um azul claro. Então é uma palavra que se refere a uma gama de cores para nós, né? O que nós consideramos como verde e azul, Glaucus vai incluir todas essas cores, mas essas cores no seu formato mais claro, menos escuro. Outra palavra no grego que também poderia ser usada para se referir a tons de azul é o porfireios, que geralmente a gente usa para traduzir púrpura, lilás, roxo, mas ela também adquire certos tons de azul, a depender do contexto da frase. Tem um post num blog muito interessante de um classicista publicado, bastante conhecido, um acadêmico de antiguidade, de grego antigo, chamado Peter Gainsford. E aí ele tem um post num blog dele, na época que ele ainda posta, mas ele é da época que os blogs ainda eram usados e eram comentados. É muito curioso ver isso, ver blog de classicista e tendo comentários de outros classicistas também acadêmicos, né, naquelas conversas que a gente tinha antigamente, quando os blogs ainda estavam vivos. Mas enfim, ele tem um post no blog dele falando só sobre isso e tem umas imagens maravilhosas, apesar de terem seus limites. Ele mesmo comenta no post no blog que não dá para você usar as imagens que ele criou
para ter uma precisão exata de como seriam as cores, até porque as palavras que se referem às cores, seja no grego, seja no português, elas nunca são muito precisas, elas são bastante ambíguas. Então, não é para usar isso como uma regra absoluta que você vai aplicar para entender as cores no grego. É só para dar uma ideia para vocês de como é complexa a coisa, como a gente não pode presumir que as cores que a gente conhece, as palavras que a gente conhece para as cores, são aplicáveis em qualquer língua que a gente encontre. Não é o caso do grego antigo, muito pelo contrário. É um contexto muito mais complexo do que pode parecer à primeira vista. Alguns dos argumentos que as pessoas usam para defender, né, que os gregos não viam azul ou não tinham palavras para azul são argumentos baseados em expressões homéricas. Então, nos poemas homéricos você vai encontrar expressões como o céu brônzeo, ou céu de bronze, ou o mar, às vezes traduzido como mar cor de vinho, ou mar semelhante ao vinho, talvez mais literalmente, né, o mar igual a vinho. E aí, nessas expressões homéricas, o que algumas pessoas vão enxergar é uma incapacidade de Homero se referir ao céu e ao mar como azul, pura e simplesmente. O problema, são vários problemas aí, vamos por partes, cada um deles. Primeiro, né, o dialeto homérico é um dialeto poético, nós estamos falando de poemas. Então, o que está acontecendo em muitos casos aí são aquilo que a gente chama hoje de metáforas. Então, quando Homero diz que o céu é brônzeo, que o céu é de bronze, ele não está necessariamente se referindo a uma cor do céu. Ele pode estar se referindo, como muita gente interpreta, a um certo aspecto meio cruel ou indiferente do céu que estaria associado com o bronze, né? O bronze é o metal utilizado nas armas e nas armaduras dos guerreiros homéricos. Homero também usa bronze para se referir à voz de alguém, então ele diz fulano tem uma voz de bronze, né? Então, o bronze é usado metaforicamente ao longo do poema, então a gente não pode confundir isso com necessariamente a cor do bronze. Da mesma forma, a expressão, né, mar parecido com vinho, mar igual ao vinho ou mar cor de vinho, ela é um pouco mais misteriosa para a gente. Muita gente não sabe interpretar direito o que é que isso significa. Mas não quer dizer necessariamente que Homero não conseguia enxergar o mar e ver azul. Primeiro, né, não necessariamente o mar é sempre azul. Muita gente vai interpretar essa expressão de mar cor de vinho baseado na ideia de que, a depender da hora do dia, a depender da posição do sol, da maneira como o sol, né, reflete nas ondas do mar, você vai ter um mar mais avermelhado, um mar com uma cor diferente. Outras pessoas vão falar que talvez a cor do vinho, nos tempos homéricos, não era exatamente igual à nossa, né? Os gregos antigos, eles bebiam vinho misturado com água, eles diluíam água no vinho. Então, a cor talvez fosse um pouco mais clara. E outras pessoas vão tentar interpretar de outras formas, como uma metáfora mesmo. Talvez seja semelhante ao vinho, tenha a aparência de vinho em outros sentidos e talvez até sentidos metafóricos que a gente já tenha perdido, porque, né, são poemas muito antigos. Muitas fórmulas da poesia homérica já perderam seu significado, às vezes para a gente, ou é muito difícil recuperar o seu significado. Então não quer dizer, essas expressões homéricas não querem dizer que ele era incapaz de enxergar o azul, né? E também não quer dizer que os gregos não tinham palavras para se referir ao azul. A gente só não consegue encontrar uma tradução exata, né, idêntica do azul em português para o azul em grego. Mas a gente pode dizer isso de todas as palavras de todas as línguas. Nunca existe uma tradução idêntica de nenhuma palavra de uma língua para outra palavra de outra língua. Isso não quer dizer que não exista o conceito ou que as pessoas sejam incapazes de compreender o conceito que aquela palavra se refere. É só que traduções perfeitas não existem. Eu acho que isso que é muito interessante nessa discussão. Ela chama, né, nossa atenção, ela nos permite enxergar de maneira bem explícita a maneira como cada língua organiza seu repertório e como é impossível a gente ter tradução perfeita de palavras, tá? Então a gente não tem tradução perfeita de azul para o grego, mas a gente também não tem tradução perfeita de nenhuma palavra para nenhuma outra palavra de outras línguas. A gente não pode, com isso, presumir que, porque o grego não tem uma tradução exata de nosso azul, eles são incapazes de enxergar o azul que a gente enxerga. A gente tem um termo para se referir a essa ideia de que a linguagem molda o pensamento humano.
na linguística chama isso de hipótese de Sapir-Whorf, ou de relativismo linguístico. Na sua forma extrema, na sua forma mais radical, essa hipótese diz que você seria incapaz de conceber certos conceitos para os quais você não tenha nenhum tipo de repertório linguístico, nenhuma palavra que de alguma forma corporifique aquela ideia na sua mente. A gente, obviamente, não acredita mais na hipótese de Sapir-Whorf, ela caiu em desuso. Vocês ainda podem encontrar vários exemplos dessa hipótese sendo usada, né? Quando eu era mais novo, tinha aquele mito de que os índios, os povos nativos, não teriam enxergado os portugueses chegando no Brasil porque eles não tinham palavra para caravela ou para barco grande, não sei. E isso tornaria eles incapazes de enxergar os barcos portugueses. Tem aquela frase famosa do Heidegger, né, que só é possível filosofar em grego ou em alemão, que o Caetano Veloso também usou numa música. Recentemente teve aquele filme americano que eu gostei muito, apesar da ciência por trás ser meio estranha, mas o filme é legal, o Arrival, né? Ele é todo baseado nessa ideia de que a linguagem vai moldar o seu pensamento e você aprender uma língua alienígena faz você enxergar o mundo de uma forma completamente estranha para a espécie humana como um todo. Mas, enfim, na sua forma extrema, a hipótese de Sapir-Whorf ela é falsa e ela foi utilizada para justificar certos argumentos bastante colonialistas, racistas e por aí vai, né? A ideia de que algumas línguas são superiores a outras, né? Como o Heidegger vai dizer lá, que só é possível filosofar em grego e alemão. Existem versões mais leves da hipótese de Sapir-Whorf que vão tentar mostrar que há uma influência na cognição humana dependendo da sua língua, mas não é a questão da gente discutir isso nesse vídeo. É só para vocês terem cuidado sempre que pensarem assim que a língua de alguma forma vai moldar radicalmente o meu pensamento. Ter muito cuidado com isso, é um discurso que já foi usado para defender muita coisa absurda no passado. Então é isso, o vídeo é esse, é um vídeo bastante curto comparado com os outros, era só para discutir esse teminha aí com vocês. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o post no blog do Peter Gainsford. É um post em inglês, infelizmente, é também por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para divulgar essas coisas. Mas para quem lê inglês, dá uma olhada lá, ele tem muita coisa legal, inclusive em outras páginas do blog dele. Em resumo, os gregos vinham azul. Não dá para a gente defender uma hipótese muito radical da Sapir-Whorf, defendendo que os gregos eram incapazes de enxergar essa cor porque não tinha uma palavra na língua deles que era igual ao nosso azul, e eles também tinham palavras que se referiam a tons de azul, como o glaucos, que é um azul mais claro, um verde mais claro, o cyaneos, que é um azul mais escuro que às vezes vira preto, podia ser usado só para preto, e até o porfireos, né, um azul aí mais próximo de um lilás. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um like e de se inscrever no canal. Até a próxima.